Vamos lá, professor Carlos André, que maravilha te encontrar aqui no Five. É um evento internacional, mais de 25 países, o mundo todo está aqui, um público que é empreendedor em seu país. E Goiás, mais uma vez, o Brasil que dá certo, sendo cenário de tudo isso numa capital maravilhosa que é Goiânia. Com tudo isso que você está vendo aqui, o que falta para o goianiense, para o goiano, ter mais boa vontade com o nosso estado, com o Brasil e ter uma visão mais empreendedora, inclusive se preparar e investir mais na educação para a gente estar à altura de poder fazer as conexões e as oportunidades que se apresentam. Como é que você vê tudo isso? Marcos Vinícius, primeiro eu quero cumprimentar você, cumprimentar a Jovem Pan por estarem aqui sempre à frente desses eventos importantíssimos. Eu quero começar dizendo o seguinte: meu pai vendeu a casa, isso não é figura de linguagem não, vendeu a casa para que meu irmão e eu pudéssemos estudar. Nós, depois de um determinado tempo, nós compramos novamente a casa que meu pai vendeu lá em 1997 para que nós dois pudéssemos estudar. Parece simples, porque quando nós falamos em Tocantins e Goiás, né, muito próximos, porém, aquela época era uma distância extraordinária. Por que eu estou dizendo isso? Porque meu pai é um visionário. Ele, além de ter novamente a casa, ele passou a ter filhos que, de alguma maneira, contribuem para a sociedade. Meu irmão na área jurídica e eu também na área jurídica e educacional. Meu pai sempre acreditou na educação. E educação é algo que se faz a médio e a longo prazo. Goiânia ainda não teve isso. Não houve esse pensamento de Goiânia para que um evento como esse, por exemplo, estivesse aqui em Goiânia e toda a sociedade soubesse. Eu fico impressionado, eu estou aqui hoje, o mundo está aqui, todo mundo sabe que o mundo se encaminha para o Oriente, é a grande tendência do mundo. O Oriente está em Goiânia e pouca gente sabe que o Oriente está em Goiânia. Mas por quê? Porque falta visão. Aquela visão que meu pai teve lá quando ele vendeu a casa, para que os filhos estivessem aqui, eu estivesse aqui hoje honrosamente com você, falta em Goiânia. Mas não é por maldade, eu não acho que falte por maldade, falta por imperícia, por falta de conhecimento mesmo daqueles que até hoje, e digo isso com muito respeito, geriram a nossa educação. É planejamento. Eu tenho muita vontade, e eu acredito que eu vou fazer, que eu sempre provoco. O Gaspari, em determinado momento, o jornalista Hélio Gaspari, desenvolveu uma técnica de texto onde ele trazia uma referência de alguém que já se foi, alguém que tenha sido brilhante, mandando recado ou conselho para aqueles que estão nesse momento. Né? E a minha vontade eu queria inclusive uma ajuda sua, nós podemos escrever a 4 mãos ou a 2 mãos, mas com 2 cabeças pensantes. Uma muito mais que a outra, de sua. Pedro Ludovico Teixeira aos políticos atuais em Goiás e principalmente aqueles que querem ser prefeito de Goiânia. Então eu acredito que o Pedro Ludovico abriria esse artigo como se fosse uma mensagem de onde ele estiver, falando como essa cidade foi pensada e como era o sonho empreendedor para se realizar uma capital no coração do Brasil, para aproveitar a marcha do Oeste, o iluminismo que acabava de chegar no país, os bandeirantes fazendo a incursão e o trabalho mais pesado para poder abrir as veredas e nascer uma cidade que tem um compromisso e no seu DNA de ser uma cidade que honra os primeiros povos, mas ao mesmo tempo uma cidade que nasceu para ser moderna, empreendedora e conectada com o mundo. Por isso chama Goiânia. Exato. E eu acredito que as pessoas não entenderam a mensagem do Pedro Ludovico, então seria muito interessante um artigo de Pedro Ludovico, aqueles que ainda não tomaram conhecimento da importância e da realidade e da vocação de Goiânia. Porque tudo isso que está acontecendo aqui é o que Pedro Ludovico sonhou há 90 anos atrás, que nós estamos executando uma cidade de 90 anos com o mundo todo aqui. Parece Babel. Todas as línguas misturadas, só que hoje a gente sabe traduzir e entender. Mas parece que as pessoas não entenderam que essa é a grande oportunidade para a gente realizar o nosso sonho de não só o mundo vir para cá, mas a gente assumir a nossa posição no mundo. Qual é a sua percepção, a sua reflexão sobre isso? Aqui não é a Torre de Babel, mas é o centro de Babel. Exatamente. E quando eu falo no centro, nós temos que pensar exatamente no Pedro Ludovico. Eu vi uma foto
no grande Pedro Ludovico. Vi uma foto outro dia na casa, fui visitar. Eu tento me conectar ao máximo com a história que você acabou de colocar muito bem. Pedro Ludovico estava lá, ele e Juscelino Kubitschek. Essa foto é pesada. É muito, não, é icônica. Icônica. Juscelino Kubitschek e Pedro Ludovico. Goiás não nasceu, vou repetir, Goiás não nasceu para ser um estado regional. Goiânia não nasceu para ser uma capital regional. Muita gente tenta interiorizar. Outro dia alguém disse assim, não, Goiás é o Texas do Brasil, Goiânia não é isso. Nada. Goiânia tem uma tendência globalizante com o agro, que é fundamental. O agro é uma indústria fundamental, é global. Mas as ideias de Goiânia são ideias iluministas. Aqui nós temos Art Deco, como você falou, e esse Ânia de Goiânia está ligado à ideia de modernidade, é um sufixo que representa a perspectiva da modernidade. Então, hoje, aqui, o que está acontecendo, nesse artigo que nós colocaríamos, como você muito bem colocou, é exatamente a realização do sonho de Pedro Ludovico. Porque se naquela época ele pensava na Europa, quando pensou em Art Deco, porque quem era o centro do mundo era a Europa, na década de 30 do século passado. Se hoje ele fosse fazer Goiânia, tenha certeza que não seria mais Art Deco, porque não é mais a França o centro do mundo. É o Oriente, é a China, o próprio Oriente Médio, como é o caso da Arábia Saudita. Então, eu acho que está precisando de uma ressignificação da Art Deco. A Art Deco ela é fundamental para a perspectiva histórica. E o presente e o futuro está aqui. Mas para isso nós precisamos de novos Pedros Ludovicos. Nós precisamos de pessoas que pensem em Goiânia como pensa, sem nenhuma retórica, você sabe disso, como hoje pensaria Pedro Ludovico. Gente, isso é muito sério. Marcos Vinícius, o que você colocou é um dos assuntos mais importantes que você sabe. Toca muito a você e toca muito a mim. Mas eu tenho convicção, sabe, que isso está chegando. Eu sinto que, na verdade, é uma questão de tempo. Isso é na hora, mas nós precisamos despertar. Eu falo muito, eu tenho um respeito e um carinho por quem acredita, por quem estuda, por quem defende a língua portuguesa como você defende, e pela sua paixão por umas coisas que parece que nós perdemos as referências, que é o sentimento de pertencimento. Então nós precisamos resgatar esse sentimento de pertencimento com a nossa capital, com o nosso estado, com o nosso país. E uma coisa que eu vou provocar, porque eu sou um provocador de natureza, eu fico vendo aí, nós estamos num ano eleitoral, as pessoas querendo ser prefeito de Goiânia, tem pré-candidatos, homens e mulheres, mas é inadmissível que num momento como esse, com um evento desse tamanho, dessa importância, com jovens empreendedores do mundo todo, que descobriram aqui, inclusive é sede do G20 Jovem, esse evento está acontecendo também, o G20 Jovem, não teve a presença de nenhum dos pré-candidatos para poder respirar esse ar de modernidade que eles estão sentindo que é Goiânia. E as oportunidades e as potencialidades que eles estão saindo daqui, todos maravilhados, porque não conheciam uma cidade com essas características. Então você pega o príncipe da Arábia Saudita que está presente no evento, com toda uma comitiva, com toda uma estrutura maravilhosa aqui dentro desse evento. Você pega a comitiva chinesa, você pega o pessoal de Portugal, da Argentina, da França, os indianos, e não tem o goianiense ou o goiano, e principalmente aquele que poderia falar, olha, eu vou cuidar dessa cidade, nós vamos fazer em 4 anos o que vocês estão fazendo na Arábia. Vocês querem fazer com a gente? Então, esse é um momento de se demonstrar, discutir e recuperar o DNA, principalmente do nosso querido Pedro Ludovico Teixeira. E o goianiense merece, o goiano merece, o nosso estado merece, mas nós não podemos ficar mais nesse estágio onde o mundo vem para cá e as pessoas daqui não estão para receber e aprender com essa modernidade que o mundo está trazendo. Percepção e realidade. Percepção. Ganhei um presente hoje do príncipe, inclusive. Vou guardar eternamente esse presente e a presença deles aqui é um presente. Por isso você colocou muito bem. Eu acho que o goianiense estaria aqui, Marcos, se os líderes estivessem aqui. O que faz com que efetivamente uma casa seja bem gerida é que um líder faça essa gestão de maneira correta. O que faz com que uma empresa seja bem gerida é o líder que tem que dar exemplo. Então você disse tudo.
quando nós tivermos líderes, e teremos em breve, eu não tenho a menor dúvida, porque o goianiense é bem criado, porque o goianiense ama Goiânia, porque nós temos orgulho de ser goianiense, o centro do Brasil, o Brasil moderno, quando nós tivermos líderes que captem isso, entendam que isso aqui, por exemplo, tem muito valor, porque tem muito valor, né? Eu acredito que nós vamos vencer. Então eu penso que aqui, Marcos Vinícius, hoje foi só o começo. Nós teremos outros desses eventos aqui, mas isso obviamente vai depender da escolha dos goianienses, vai depender daquilo que o goianiense pensa para Goiás. Se pensar Goiânia como uma cidade regional, problema, isso aqui não vai acontecer. Mas se pensar Goiânia como uma cidade internacional, e para isso precisamos de um líder com cabeça globalizante e com respeito aos nossos valores, como Pedro Ludovico, nós vamos conseguir. Essa é a mensagem do Show da Manhã para você, com a participação do meu querido professor Carlos André, a Jovem Pan sempre presente. Olha aqui, nós temos o nosso espaço Jovem Pan dentro do Five. Por que não tem a Casa da Prefeitura de Goiânia recebendo toda essa comunidade aqui na nossa cidade? Então fica aí a dica. No próximo Five, eu espero que o prefeito que esteja no próximo ano tenha essa conexão de entender que Goiânia, desenhada e sonhada por Pedro Ludovico e construída com a força, o amor e a paixão de todos os goianos e aqueles que vieram para cá, possa realmente receber a altura quando se fala, o mundo está indo para Goiânia, a nossa Babel é lá. Não é Mabel, é Babel. Babel, a nossa Babel é lá. Obrigado pela sua participação, obrigado por esse bate-papo tão maravilhoso. A Jovem Pan agradece, o Show da Manhã agradece e o Five agradece. Mais uma vez, parabéns ao Lucas Sigur, com um evento que dá orgulho da gente falar, nós acreditamos na nossa cidade, no nosso estado, e Goiás é o Brasil que dá certo. Isso aí.